obrigado. Deus abençoe. Boa noite, povo de Deus, que a paz esteja em cada coração, amém? Podeis assentar-se, meus queridos irmãos, vocês também, queridos, fiquem à vontade, Deus abençoe, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Amados irmãos, em Cristo, nós teremos o nosso batismo nas águas dia 28, e é muito importante você que não é batizado, se batizar, tá bom? O batismo é um mandamento, um sacramento, 1 de março, 1 de março. 1 de março, obrigado, Alda. E vai ser num domingo à noite, vai ser um grande culto festivo e muito importante para nós da igreja. Para você que precisa ser abençoado. Irmão, tem muita gente que crê muita teoria furada, né? Diz assim, depois que eu me batizei, a minha vida parece que piorou, aumentou as lutas. Isso é conversa do diabo. Não vem com essa... Se o batismo é uma bênção, e a bênção de Deus não acrescenta dores, então não é. É que luta tem mesmo, irmão. A Bíblia fala que a batalha espiritual, a chuva cai tanto para o justo como para o injusto. Luta o tempo todo. É que a pessoa não tinha consciência que o diabo estava fazendo aquilo, né? Depois, quando ele começa a entender que as lutas não é questão de karma, não é questão de coisas naturais, não, tem uma causa, ele descobre que tem um inimigo, ele descobre que tem um adversário, e aí então ele começa, nossa, depois que me batizei, o diabo ficou bravo comigo. Não, é conversa fiada, não existe isso. O batismo é uma bênção, o batismo é uma vitória, o batismo é sim uma bênção mesmo, tá bom? Maravilha, obrigado, querida. E no dia 31 de janeiro, teremos aí a festa do pastel da mocidade, R$15, pastéis de carne, de queijo e de pizza, tá bom? E aí você escolhe lá qual você gosta, eu gosto dos 3, então eu vou pegar um pastel, colocar um outro pastel no meio e um outro pastel em cima, fazer um sanduíche de pastel, né? Chique, simples assim, resolvo o meu problema e vou ficar feliz, vou para casa sorrindo. Tá bom, queridos? Participa, a mocidade está vendendo lá, vai ser uma bênção. Vamos lá, gente. Livro do profeta Isaías, capítulo 54. Mas antes eu quero pedir aos diáconos, eu sei que vocês se assentaram, se você trouxe uma chave, um documento, uma fotografia, vamos colocar no altar. Não precisa eu pedir, né? Mas faça isso, faça de livre e espontânea vontade, com o coração voluntário, de fé, coloca no altar, porque é no altar que nós vencemos as nossas guerras, as nossas batalhas, nós vencemos é no altar, amém? Vamos orar, vamos orar. Isaías capítulo 54, versículo 1, obrigado às diaconisas. Pode ficar sentadinho mesmo hoje, para a gente acompanhar a leitura. Vocês ficaram em pé o tempo todo agora cantando, né? Aí a gente vai dar uma trégua para vocês. Diz assim, canta alegremente, ó estéril, que não destes a luz, exulta de prazer com alegre canto, e exclama, tu que não tivestes dores de parto, porque mais são os filhos da desolada do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda, e estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não o impeçais, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita
e para a esquerda, e tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Até aí, amém. Diga assim comigo com fé: glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Pai querido, Deus eterno, abençoe, meu Deus, as vidas que estão aqui conosco hoje, aqueles, Senhor, que estão sendo representados através desses objetos aqui no altar, e as pessoas, ó Pai, que nos veem na internet. Deus, faz um milagre nessas vidas, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir o nome de Jesus, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos à mensagem de hoje. Esse texto do profeta Isaías, aqui no capítulo 4, é uma palavra liberada para todo aquele que espera algo da parte de Deus. É uma palavra poderosa. Quem tem entendimento, quem consegue compreender aquilo que Deus está falando, ele vai adiante, ele vai crescer, ele vai ampliar as suas visões espirituais em relação a tudo aquilo que ele está vendo e vivendo nesse momento. Deus agora libera essa palavra a um povo que vivia em um tempo de dor, um povo que estava envergonhado, um povo que estava sentindo-se estéril, um povo que não conseguia, no seu ímpeto, na sua alma, entender que eles deveriam ser frutíferos, que quando se pensava em ser frutífero, eles olhavam para as suas condições, para como é que eles estavam naquele momento, eles falavam assim: não tem como, é impossível nós conseguirmos prosperar. Por quê? Porque eles haviam vivido traumas no passado, situações no passado. Eles passaram por um exílio de 70 anos, longe da sua terra, viram a sua capital serem destruídas, os muros de Jerusalém, o templo, tudo ficou destruído, e eles tinham aquela sensação de perda. Sabe aquela sensação de perda? Você já teve aquela sensação de perda? Não estou falando aquela sensação de você perder, né, Luther? Uma nota de 50 reais, né, filho? Né? Você sentiu aquela sensação de perda? Ele perdeu uma nota, né, de 50 reais e ligou para mim: pastor, por acaso o senhor encontrou uma nota de 50 reais aí na igreja? Eu falei assim: por acaso eu encontrei. Acabei de entregar para ele. Ele perdeu lá. Mas uma sensação de perda, irmão, uma sensação de alguma coisa, né? Alguma coisa assim está me faltando, algo que eu tinha não tenho mais. E pior do que isso, eles estavam sentindo uma sensação de abandono, porque eles estavam sentindo que Deus havia abandonado. E Deus não abandonou o povo. Na realidade foi o oposto. O povo só passou por aquilo porque abandonou a fé, abandonou Deus, deixou de fazer o que deveriam fazer, que era adorar ao Senhor, ser fiel a Deus, viver debaixo da autoridade de Deus. Eles recuaram para Deus, eles fizeram como a Xuxa fazia, deram para Deus beijinho, beijinho e tchau, tchau, né? Viram Deus pelas costas assim, olhando para trás, e foram caminhando, não podia dar outra, né? Então, eles estavam sentindo tudo isso, sensação de abandono, de perda, de vergonha.
naturalmente falando, humanamente falando, para eles não havia razão para sonhar. Não tinha motivo para sonhar. Eu não sei se você já teve um momento na sua vida em que você fala assim, olha, eu não tenho nem motivo para sonhar. Eu não tenho motivo para projetar, porque, olha, do jeito que está aqui, não tem como, olha, melhorar. Eles também achavam, não tenho motivo para poder planejar algo, para sonhar algo. Irmãos, independente do que passamos lá atrás, do que estamos passando hoje, nós não podemos perder a força da fé que nos faz sonhar com um dia de amanhã, com um dia melhor. Deus, Ele é poderoso para fazer, mesmo que a situação esteja triste, mesmo que a situação seja complicada. E aí a pessoa pensa, não tem como esperar algo novo na minha vida. Meu querido irmão e minha querida irmã, a gente não pode pensar assim, dessa forma. Veja só o que Paulo nos ensina no livro de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Ele diz assim, porque não atentamos nas coisas que se veem. Ou seja, nós não devemos ficar atentos, fixos, viver uma vida bitolada só naquilo que está acontecendo. Aquilo que está acontecendo comigo, aquilo que está acontecendo no mundo, aquilo que está acontecendo no meu país, aquilo que está acontecendo na minha cidade, aquilo que está acontecendo na minha rua, na minha casa. Não posso ficar só nisso. A Bíblia fala que nós devemos ter uma visão avançada sobre isso. Mas aí ele continua, mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais, ou seja bom o momento, ou seja ruim, tudo isso é temporal, passa, a vida passa, tudo passa, até uva passa. Essa foi forte, né? Tudo passa, irmão. E aí ele diz o seguinte, e as coisas que não se veem são eternas, ou seja, nós não podemos ficar presos, bitolados nas coisas que estamos vivendo hoje, seja boa ou seja ruim. Nós temos que olhar para as coisas eternas, para as coisas que estão adiante, para as coisas que estão no controle de Deus. Amado, o teu amanhã, o meu amanhã, está no controle de Deus. E quem tem a sua vida pautada pelo poder da palavra, ele está olhando com os olhos da fé. Pela fé. Esse texto que eu li aqui, mostra claramente que Deus age, se move através daquilo que é eterno. Por exemplo, o que é eterno e nunca vai mudar é a palavra dele, é a graça dele, é a misericórdia dele, é o amor dele, é a aliança que ele tem com o seu povo. Deus se move através dessas coisas e não daquilo que é visível ou momentâneo. O agir de Deus é muito mais profundo. O agir de Deus é muito mais poderoso do que um homem ou uma mulher consegue enxergar com os seus próprios olhos. Mais poderoso do que qualquer homem ou mulher pode sentir no seu coração. É muito mais poderoso do que teu sentimento, teu entendimento e aquilo que teus olhos possam ver. Porque a palavra de Deus diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele é poderoso para quebrar cadeias, endireitar caminhos tortos, despedaçar
portas de ferro e colocar o adversário das nossas almas debaixo dos nossos pés. É esse Deus que nós servimos. E é interessante que nós vemos aqui no texto, que Deus começa a dar instruções para o povo, falando para eles se prepararem, para eles alargarem o terreno, para que eles estendam as cortinas e firmem bem as estacas. Veja, Deus está falando para o povo, antes que houvesse uma mudança no povo. Deus falou assim, olha, Deus não está dizendo assim, ó, depois que eu abençoar vocês, vocês começam a se preparar para fazer uma mudança. Não, Deus está falando diferente. Deus está liberando uma palavra profética, dizendo, prepare-se. Diga para o teu irmão, se prepare. Deus estava falando para o povo e para mim e para você. Eu vou fazer algo grande no meio do meu povo. Se prepare. Josué disse para o povo, olha, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no nosso meio. Mas tem que se preparar. Como que eu me preparo, pastor, para receber o milagre? Eu entro em oração, eu entro na presença de Deus, eu começo a corrigir as minhas falhas, os meus erros, que são, digamos assim, empecilhos, que impedem o agir de Deus. Deus disse, amplia, estende, alonga, estica as cordas e firma as estacas. Tudo isso antes do milagre acontecer. Você está preparado para receber um milagre? Ou você está só assim, se tiver que ser, será. Amado, a gente tem que preparar o ambiente para receber a bênção de Deus. A gente tem que preparar o mundo espiritual para receber a bênção de Deus. O milagre não acontece quando a gente leva as coisas de Deus no relaxo. A gente leva as coisas de Deus com, como se diz por aí, com a barriga. E não vai dar certo. A gente vai protelando sempre. Amanhã eu paro com isso. Depois de amanhã, quem sabe, se eu estiver bem da cabeça e estiver bem descansado, eu faço aquilo, outro. Não. Deus está dizendo, se prepare, porque eu vou fazer algo grande na tua vida. Em outras palavras, o milagre não acontece pelo desejo humano. Irmão, quem que você conhece que não tem desejo na vida? Todo mundo que você conhece tem desejo. Pode ser, ter uma criancinha que já começou a entender o que é ter, o que é possuir, o que é bom, ele já começa a ter desejo. Ele quer. O cachorrinho pequenininho já sabe o que quer, tem desejo. Faz parte da natureza. Mas a bênção de Deus não acontece por causa do meu desejo, do seu desejo, mas porque eu estou em conformidade com a vontade de Deus. Estou me esforçando para estar em conformidade, para estar alinhado com a vontade do Deus Todo-Poderoso. Aí, meu irmão, o milagre já está começando a acontecer na tua vida. Para que o milagre real que você está querendo comece a acontecer, o milagre na tua alma, no teu coração, no teu espírito tem que acontecer primeiro. Você era incrédulo,
Agora você está se esforçando para crer. Você era desinteressado para com as coisas de Deus, para com a palavra de Deus, para com as coisas de Deus. Agora não, você já está começando a se interessar, forçadamente, porque é forçadamente mesmo, porque a carne luta contra o espírito, tentando impedir que aquilo que eu tenho que fazer, para que eu não faça. Mas o Espírito Santo, ele tenta nos convencer do pecado, do castigo e do juízo, e de como é bom ter um Deus poderoso que está sempre ao nosso lado, aleluia. Então, o primeiro milagre tem que acontecer dentro de mim, é a conversão, é a mudança de direção, é a mudança de discurso. Eu falava uma coisa e que era totalmente carnal, agora eu falo de coisas espirituais. Antigamente, eu andava por caminhos tortuosos, caminhos no plural, muitos caminhos tortuosos, mas agora eu ando apenas em um só caminho, o caminho que é verdade e vida, o caminho que me leva a Jesus, que me leva até Deus. Então o milagre, ele começa a acontecer quando há um entendimento com Deus, há uma aproximação do homem para com Deus. É a palavra de Deus agora sendo a regra de fé e conduta do crente, do homem que um dia já foi o velho homem, do homem que um dia valia para ele muito mais o desejo do seu próprio coração do que qualquer outra coisa que pudesse existir, para ter o seu desejo confirmado, o seu desejo efetivado. Ele passava por cima de tudo e de todos. O importante para ele era ser feliz, e os outros, estou nem aí. Mas quando começa a ver uma convergência, uma mudança, um alinhamento com as coisas do Senhor, ele passa a viver de uma vida natural, normal, humana, vai vivendo um dia após o outro, e começa a viver uma vida pela fé do sobrenatural. Ei, amado, nós temos que viver a fé do sobrenatural, porque aquilo que eu posso fazer, eu faço, aquilo que você pode fazer, você faz, mas aquilo que eu não posso fazer, é fora do natural, só Deus pode. Começamos a nos posicionar dentro do nosso coração. Ao invés do coração, do sentimento nos dominar, nós começamos a dominar o nosso sentimento, pelo poder da fé, pelo poder do conhecimento da palavra. É por isso que Jesus disse: e conhecereis a verdade vos libertará. Você começa agora, através da verdade, da palavra de Deus, dominar teu sentimento. Você começa a ser uma pessoa mais sóbria, espiritualmente falando. Você começa a ser uma pessoa mais dependente da vontade de Deus, porque você passou a conhecer mais esse Deus de perto. Quanto mais eu conheço Deus de perto, mais dependente dele eu quero ser. Por que eu quero ser mais dependente dele? Porque olhando para ele e olhando para mim, eu vejo que se eu confiar na força do meu braço, eu só vou ter maldições na minha vida. Mas se eu confiar no poder dele, na graça dele, eu sou mais do que vencedor. Eu vou poder todas as coisas, porque é Ele que me fortalece, não é o meu ego que me fortalece, não é o meu entendimento que me fortalece, não são as filosofias mundanas que me fortalecem, não são as opiniões de terceiros que me fortalecem. Quem me fortalece é Deus, porque Ele que é a minha vitória. Eu entendi isso. Então, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu quero depender dEle, mais eu entendo que eu dependo dEle.
Eu descubro isso. Então eu começo a começar a viver algo sobrenatural. O meu coração, ele se posicionou. O Senhor disse assim: filho meu, dá-me o teu coração. Quando ele fala, dá-me o teu coração, você tem que me dar a tua vida por completo. Quando a Bíblia fala de coração, está falando de sentimento. Quando fala de sentimento, está falando de alma. É a alma a sede das nossas emoções. É na alma que sentimos amor, raiva, alegria, tristeza, decepção, tudo. Todo qualquer sentimento. E Deus diz: filho meu, dá-me teu coração. Entregue teu coração ao Senhor. E Ele vai estabelecer a paz na tua vida. E aí, aquilo que você está vendo hoje, não vai te parar, não vai te desiludir, porque maior do que a bagunça ou a situação adversa que está acontecendo, a paz de Deus na tua vida é maior. Porque você conseguiu compreender e entender qual é o plano de Deus para a tua vida. Se achegue a Ele e Ele se achegará a vós. E quando Ele se achegar a vós, Ele te esclarecerá. Aleluia! Cristo quer nos esclarecer. A gente se posiciona emocionalmente. A nossa alma se posiciona, e aí a gente começa a tomar uma decisão na vida. A decisão que eu tomei é viver pela fé. Ei, você está decidido a viver pelas notícias, por aquilo que você está ouvindo, por aquilo que você está vendo, ou você quer viver pela fé? Você quer viver triste, preocupado, sem esperança, sem uma saída, sem uma situação melhor? Então continue vivendo por aquilo que você está ouvindo e vendo e sentindo. Mas se você quer ser vitorioso, comece agora a praticar, a tomar uma decisão. Eu vou viver pela fé e não vou viver por vista. Amado, Deus está chamando a cada um de nós para vivermos pela fé novamente. A viver pelo poder do Evangelho, a viver pelo poder da palavra. Deus está chamando a igreja, Deus está chamando as nossas famílias, Deus está chamando a cada um de nós a se tornarem um provocador de milagre, um provocador de bênção, um ganhador de alma, uma pessoa que é luz do mundo e sal da terra. Deus está chamando. E aí o Senhor diz: firme bem as estacas. Para que firmar bem as estacas? Para estar bem preso, para que essa estaca seja capaz de sustentar a tua vida, para que você possa receber o que Deus está prestes a liberar para você. Então, firme bem as estacas, meu irmão. Tem alguém que gosta de fazer acampamento aí, não? Acampar? Quando eu era garoto, nós fomos em 6 dentro de um fusquinha para Ubatuba acampar. Arrumamos uma barraca que cabia 2 pessoas, nós estávamos em 6 num fusquinha. 350 quilômetros de fusquinha. Há muitos anos atrás, irmão. De madrugada. Chegamos lá, entramos num camping, chamado Camping Itaguá. E aí a gente falou o seguinte: como que a gente vai se virar? Na barraca cabe 2. Aí falou assim: no Fusca dá para dormir 2. E 2 dorme ao relento. A gente vai revezando. Aí chegamos lá,
já estava escuro ainda. Entramos no camping, e um falou assim, vamos fazer o seguinte, nós estamos no precário, vamos colocar a nossa barraca, o nosso acampamento, bem debaixo daquele poste, porque pelo menos tem luz, né? Ah, beleza. Estava vazio o camping. Era véspera de feriado, fomos os primeiros, um dos primeiros a entrar naquele feriadão lá. E quando clareou o dia, a gente dormiu pesado. E quando eu acordei, eu dormi no coisa assim, em cima de um lençolzinho. Sabe aqueles pedriscos que coloca no estacionamento lá da igreja? Lá é igual. Quando eu acordei, minha barriga estava toda cheia de furinho daqueles pedriscos. Fala para você, que dor que estava aquilo lá. Aí quando amanheceu o dia, olhamos assim, estava cheio de carro em volta da gente. A gente armou o nosso acampamento bem no meio do estacionamento dos carros. Que vergonha, irmão. Vergonha, você faz o seguinte, tapa a placa do carro para ninguém ver que a gente é de Piracicaba. Foi uma aventura, muito desconfortável, por sinal. Mas a gente tem que ver onde a gente vai armar o nosso acampamento, né? Onde a gente vai armar a nossa tenda, onde a gente vai fixar as nossas estacas, porque a gente não pode ir à primeira vista, né? Ah, não, à primeira vista, ele já terá a primeira conclusão e já, não, é aqui mesmo, que boa. Não, tem que estar atento à voz de Deus, à direção de Deus, porque você não precisa sofrer. Tem muito sofrimento que acontece com a gente, é porque a gente não ouve a voz de Deus. Eu mesmo, se tivesse ouvido Deus antes, quando Deus me chamou, há muitos anos antes, eu não teria sofrido tudo que eu sofri. E você também é a mesma coisa. Só sofre quem não ouve a voz de Deus. Então Deus está chamando, Deus está falando, Ele está dizendo, firme bem as estacas, porque eu vou abençoar você, vai vir coisa boa, coisas grandes irão acontecer, em 2026, Deus está dizendo, firme as estacas, porque pode vir chuva, pode vir enxurrada, pode vir vendavais, mas se as estacas estiverem bem firmadas, você vai estar pronto, seguro, para receber aquilo que eu vou liberar sobre a tua vida. Aleluia! O livro de Isaías é uma bênção. No capítulo 53, ele fala de um Jesus sofredor. Um Jesus que carregou a cruz por mim e por você. Um Jesus que levou sobre seus ombros os nossos pecados e delitos. Um Jesus que recebeu de Deus um tratamento que foi muito difícil. Ele sim realmente foi abandonado, considerado aflito de Deus, ninguém dava nada por ele. Mas já aqui no capítulo 54, ele começa a falar dos efeitos da obra que Jesus pode fazer na nossa vida. O que eu quero dizer para isso, para de olhar para o sofrimento, para de olhar para os problemas, e comece a olhar para o autor e consumador da nossa fé, e comece a receber os efeitos da conquista de Jesus na cruz. Ele conquistou para nós muitas coisas, entre elas a vida eterna, mas não foi apenas a vida eterna. Ele disse que nós aqui reinaríamos em vida, é só aguentar firme e ter bom ânimo, que nós vamos vencer o mundo também. Aí o Senhor diz assim, no versículo 2, amplia o lugar da tua tenda. Amplia a tua visão, meu irmão. Amplia. A fé tem que nos fazer enxergar um Deus grande. A fé tem que nos fazer entender que o nosso Deus, Ele pode todas as coisas.
A Bíblia começa a falar que o milagre começa a acontecer quando a nossa visão começa a mudar. Enquanto nós temos uma visão estéril, como o povo estava tendo, nós não vamos sair daqui, a nossa situação vai ser essa para o resto da nossa vida. Irmão, não vai ter mudança. Eles estavam dizendo assim, não tem como, mas Deus já estava dando a eles a possibilidade de crescerem. Queridos, Deus está nos dando a oportunidade de crescer. Deus está nos dando a oportunidade de vencer. Deus está nos dando a oportunidade de ser restaurados. E a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, a nossa vida financeira também serem restaurados. Deus está nos dando condições de sairmos da esterilidade para passarmos a ter uma vida frutífera e abençoada. Jesus disse: o meu Pai será glorificado pelo fruto, ou pelos frutos que vocês produzirem. Então Deus, Ele está interessado que você seja uma pessoa que produza, uma pessoa que cresça. Mas Ele diz o seguinte: está na hora de começar a ampliar o lugar da tenda, está na hora de começar a ampliar a sua visão. Porque o mundo quer que a gente pense pequeno. O diabo quer que você pense pequeno. O diabo quer que você se sinta um derrotado. O mundo quer que você se sinta um peixe fora do aquário. Uma pessoa que é diferente, praticamente um ET. Que você não tem valor nenhum. O diabo quer que você pense isso. E quem pensa assim, acaba limitando o poder de Deus, limita aquilo que Deus pode fazer na tua vida. Não limite aquilo que Deus pode fazer na tua vida. Provérbios 23, 7 diz assim: assim como imagina em sua alma, assim Ele é. Meu Deus é um Deus grande. E aí Romanos 12, 2, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Irmão, transforma, se renove. 2026 é um ano da gente renovar a mente, transformar o nosso entendimento, e entender que Deus está no controle, e Ele vai nos dar o melhor que Ele tem para nós, a boa, perfeita e agradável vontade dEle. O que Paulo quer dizendo isso? Não dá para viver milagres tendo uma mentalidade pequena. Não dá para viver milagres tendo a mesma mente de quando eu não conhecia Jesus. Porque tem crente que ainda, ele adora a Deus, ele serve a Deus, ele ama a Deus, mas a mente dele é ainda uma mente antiga. Você pode todas as coisas, meu irmão. Você pode todas as coisas, minha irmã. Jesus disse: quem crê em mim, farão as mesmas obras que eu faço, e maiores ainda as farão. Ou seja, Jesus está dizendo: você pode fazer coisas grandes em meu nome. Mas eu tenho uma mente pequena. Eu sei que Jesus salva, mas eu sou frustrado. Carrego os meus pensamentos de anteriores. A mente tem que se transformar também. Deus, Ele quer que a nossa fé seja ampliada. Que sua esperança e sua expectativa seja mudada. O que é que você espera para o ano de 2026?
Qual é a sua expectativa? Tem gente que está dizendo o seguinte: minha expectativa é a pior possível. Para de olhar, para de ouvir. O mundo quer que você pense isso, o diabo quer que você pense isso. O milagre vai começar a acontecer quando a nossa visão for ampliada. Nós começarmos a entender que Deus é o Deus do sobrenatural. O escritor de Hebreus diz que Deus, Ele move nas coisas naturais e nas coisas sobrenaturais. Naquilo que é natural, Ele também tem poder. Também. Mas as coisas sobrenaturais, somente Ele tem poder para fazer na minha vida e na tua vida, e Ele quer interferir no meu sonho, no teu sonho, na tua expectativa, na tua esperança. Sabe como? Filho, acredite, eu estou contigo, e se eu estou contigo, você não vai ser decepcionado. Eu estou contigo, e eu comecei a boa obra na tua vida, e eu vou terminá-la. Eu tirei você lá do cativeiro da Babilônia, não para você continuar sendo escravo do teu sentimento, dos teus medos e da tua mente. Agora você é uma nova criatura, e eis que tudo eu faço novo na tua vida. Aleluia. Aí o Senhor diz assim, a partir do versículo 2: estende as cortinas das tuas habitações e não o impeçais. Quando eu li isso, eu me lembrei de uma outra cortina, que era um impedimento. Essa cortina, a Bíblia não diz que ela foi estendida, a Bíblia diz que ela foi rasgada de alto a baixo. Essa cortina era um impedimento espiritual, o qual o homem não conseguiria nunca remover. Tanto é que o sinal profético é que a cortina não foi rasgada de baixo para cima, para dizer a qualquer homem poderia ter feito isso, mas foi rasgada de alto a baixo, veio do alto para baixo. A libertação, a cortina, o impedimento foi rasgado pela vontade de Deus, foi Deus que rasgou. Mas aqui, agora, o profeta está dizendo assim: estende as cortinas, ou seja, está falando de limite. O limite que eu coloco e você coloca em Deus. E ele termina assim: e não o impeçais. Impedir quem? Deus. Não impeça Deus de agir na tua vida. Para de dizer que não vai dar certo. Para de falar que não vai acontecer. Ou nós somos crentes ou não somos crentes. Ou confiamos que Deus tem poder e autoridade para fazer, ou nós não cremos. E aí, essa cortina grossa que foi rasgado de alto a baixo, Deus tirou o impedimento. Agora, nós temos que tirar os limites humanos, os limites pessoais que impomos a nós mesmos. E o diabo quer reforçar isso. Eu me lembro que quando eu me batizei, final do ano de 95, foi um feriado, 8 de dezembro. E quando eu me batizei, eu podia participar da ceia. E quando eu fui participar da ceia, no culto depois do batismo, aí o inimigo começou a falar comigo no meu coração, dizer o seguinte: você não é digno de estar no meio dessas pessoas. Essas pessoas são santas. Juro por Deus, foi desse jeito. Você não é digno, porque você carrega uma mágoa no coração, uma tristeza no coração.
E eu tinha mesmo uma pequena mágoa no coração. Não era raiva, mas uma pequena tristeza. E aí, naquele mesmo momento, eu disse: mas eu já perdoei no nome de Jesus. Eu já peguei, já estendi lá a cortina, já ampliei, o meu ambiente espiritual. Irmão, foi como se fosse tirado umas 200 toneladas de dentro do meu coração. As pessoas que estavam do meu lado nem entenderam, os irmãos que estavam lá, os meus amigos que estavam comigo, nem entenderam, porque eu falei em voz alta no culto. Mas eu disse: mas está perdoada em nome de Jesus. Não deixe a vida, o inimigo, o teu sentimento, impedir Deus de agir na tua vida. Não coloque limite na graça, na misericórdia e do amor de Deus, do poder de Deus na tua vida. Deixa Deus agir livremente, e você vai se maravilhar e vai declarar: o meu Deus faz proezas e fez na minha vida, aleluia. Pare de se impedir e pare de impedir Deus. Não impeçais o Espírito Santo. Nós queremos milagres, mas tem coisas que nos impedem, tem medo que nos impede, tem sentimento que nos impede, mas a palavra do Senhor diz: aonde o Espírito do Senhor está, há liberdade. E Hebreus diz: retenhamos firmemente a confissão da nossa esperança. Retenha, meu irmão, firme aí, crave essa estaca no chão e declare a tua confiança. A minha esperança tem nome, a minha esperança é Jesus de Nazaré, aleluia. Não deixe o medo, não deixe o sentimento, não deixe o menosprezo das pessoas. Me fugiu a palavra agora. Mas tudo bem, não deixe isso impedir. Não deixe. Não deixe isso te parar. Não permita que isso pare o agir de Deus na tua vida. Irmãos, nós fomos chamados para crescer. Deus falou assim: povo, eu tirei vocês de lá do Egito porque chegou a hora de vocês crescerem em densidade populacional, em crescimento espiritual, crescimento financeiro. O nosso Deus é o Deus que nos dá crescimento, aleluia. Deus, Ele quer que você cresça. Deus quer que você tenha um ministério abençoado, grande. Mas isso só vai ser possível se a estrutura estiver bem firme. Como está a tua estrutura espiritual? Ou você tem ficado triste, abalado com as coisas que falam para você? Jesus diz em Lucas 16:10, quem é fiel no pouco também é fiel no muito. É por isso que Deus quer te colocar. Começa devagarzinho, mas você vai chegar lá no nome de Jesus. Você vai crescer. A Bíblia diz que Deus faz além das nossas forças, mas conforme o poder que opera em nós. O poder de Deus quer operar na tua vida. Deus queria operar com o seu poder no meio do povo. Jesus é Ele que opera com o seu poder na nossa vida. E o poder de Jesus é um poder que não tem fim. É um poder que dura para todo sempre.
Vamos falar um pouco de estaca? Que estaca é essa que eu tenho que firmar? A oração. Uma vida de oração sustenta a vida do crente. Uma vida de oração gera milagres, gera bênção, gera graça do Senhor sobre as nossas vidas. A obediência à palavra. A oração é a estaca. E a palavra de Deus é o que liga, é a corda que liga nossas vidas a essa estaca. Nós somos a tenda. Aí a Bíblia diz que nós somos mais do que tenda, nós somos templo e morada do Espírito Santo. A minha fé está bem esticada e ela está ligada a essa corda que se chama Palavra de Deus. É o cordão que nunca quebra, nunca será quebrado. É a fé naquele que tudo pode. Deus, Ele não vai, veja bem, por que eu tenho que estar preparado e você tem que estar preparado, porque Deus não vai me dar uma bênção maior do que eu possa administrar. Deus não vai me dar um Boeing para pilotar. Por quê? Porque malemar eu sei dirigir carro, não é verdade? Malemar. E eu tenho medo de avião. Pronto, falei. Mas eu vou vencer esse medo um dia. Sabe por quê? Eu peguei um trauma uma vez de avião, sabe esse teco-teco? Aí que tem aí no aeroporto de Piracicaba. Um amigo meu era fotógrafo, ele falou assim: Dilson, quer ir comigo? Eu vou fazer umas fotos aéreas lá do autódromo de Tupi. E inaugurar, vê como que é velho esse negócio, né? Ia inaugurar, eu acho que é o, não sei o que lá, como que era o nome dele? Dito Janete, acho que era o nome dele. O dono que era lá, não sei se é isso. E aí ele contratou um avião, um teco-teco, para tirar umas fotos aéreas. Aí eu falei, eu vou. Era moleque, né, novo. Vamos lá. Só que eu chego lá, o avião só tinha 2 bancos, para o piloto e para o fotógrafo. E eu tinha que ir de pé. O avião, assim, eu esticava as mãos um de cada lado, que dava para segurar nas paredes dele. Então eu fui segurando lá. Irmão, aquilo tremia tanto. Aquele avião devia estar com mal de Parkinson, não é possível. Como que tremia? Parecia que ia soltar tudo quanto é parafuso. Aí o piloto pegou, vamos dar uma volta por Piracicaba, ele foi até lá perto de Charqueada, tudo rapidinho, irmão. Aí ele pegou e matou o motor. O motor parou, eu falei, opa, que foi isso? Para zoar comigo. E aí ele deixou o avião bicar, assim, sabe, de bico. Eu segurando na parede, vendo a janela do avião e vendo o chão. Irmão, quase que eu precisei usar fralda. Quase. Irmão, imagina assim, você, assim, ó, avião de bico, assim, motor desligado, você de pé olhando, assim, vou dar de cara no chão. Que medo. E aí quando ele aterrissou, aí eu entendi porque aquele papa beijava o chão quando ele chegava. Porque eu tive a mesma vontade de beijar o chão. Aquele homem foi cruel comigo e dava risada no final. Então Deus não vai me dar uma bênção que eu não sei administrar. Fazer como o irmão que nunca tinha trabalhado na vida e nunca tinha mesmo, só tinha nem estudado direito, estudou, mas ele falava assim, eu só vou aceitar o emprego se eu for gerente. Mas nunca trabalhou. Eu trabalho desde os meus, registrado em carteira desde os 14 anos. Naquela época podia, né? Deveria poder hoje, porque tem muita criançada na rua aí fazendo porcariada aí. Carteira profissional de menor de idade. 14 anos, era registrado. Trabalhei em metalúrgica, supermercado, trabalhei em loja do centro. Quando eu era 8 anos, eu trabalhava no zoológico. Sábado e domingo e feriado.
naquele lago que tem lá ainda até hoje. Lá era um tipo um pesca e pague, né? E eu trabalhava lá na portaria, e alugando vara e isca. É muito bom. Eu lembro que eu recebia 5 cruzeiros na época. Cruzeiro. Eu ficava feliz da vida. Então, se eu quero receber uma bênção grande, eu tenho que preparar, né? Não vou querer dar o passo maior do que a perna, ter o olho maior do que a barriga, que vai passar mal, né? O que é maior, o olho ou a barriga aí? Não precisa nem falar. Já percebi, dá para ver daqui. Bom, firme bem as estacas. Profunda. Fundamento. Firmeza. Para poder aguentar tanto as batalhas, para poder receber bênção dos céus. É isso que você está vindo fazer aqui na igreja hoje, recebendo a palavra de Deus, para que você possa se estruturar, para que você possa viver uma vida de vitória. Diz assim Colossenses, capítulo 2, versículo 7, arraigados. A palavra arraigados significa profundamente firme, bem enraizado, estabelecido de forma sólida. E ele diz assim: arraigados e edificados nele. Nele quem? Jesus. É nele que eu tenho que estar bem firmado, bem fixado, bem arraigado, tem que ser nele. Porque quem firma bem as estacas na fé em Jesus, não perde o milagre que Deus tem preparado para ele. Quanta gente perdeu o milagre por estar com as estacas frouxas. Deus tem um milagre para você. Firma, confia, aguenta firme, que a vitória virá. Vamos aplaudir o nome de Jesus. Eu quero te dar uma bênção hoje. Eu quero chamar você aqui à frente. Você que quer firmar mais as estacas da fé na palavra de Deus. Porque você quer estar preparado para os milagres que Deus vai fazer e também para as lutas que podem acontecer. Vem aqui à frente que eu quero te dar uma unção. Eu quero abençoar você. Eu quero que você tenha o coração firmado na palavra. Eu quero que você cresça, como Deus quer que você cresça, porque quando você cresce, quando você prospera, quando você vence, a igreja também vence, o reino vence. Isso é importante. Fecha teus olhos. Pai querido, Deus eterno, eu quero, Senhor, nesta noite pedir, Senhor, que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais, nossos ouvidos, ó Pai, para que possamos, Senhor, entender que devemos, Senhor, olhar para Ti, olhar, meu Pai amado, para as Tuas palavras, firmar, Senhor, as nossas estacas, os nossos pés, Senhor, no Teu reino, e não, Pai querido, permitir que nenhum mal, Senhor, nos tire, nos arranque
nos desaproprie, Senhor, da fé e da esperança, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Dá discernimento espiritual, dá tua graça, meu Pai, o entendimento, meu Deus, a teus filhos, aqueles que se manifestaram hoje, meu Pai, ao vir aqui à frente. Eles estão manifestando o desejo, meu Pai, de estar diante de Ti, até o fim, até a consumação dos séculos, para que eles possam, Senhor, receber a vitória, meu Deus, aqui nessa terra, e que Teu nome seja glorificado, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai, que as coisas passadas fiquem no passado, que as coisas passadas não venham influenciar, Senhor, o presente e o futuro do Teu povo. Espírito Santo, eu quero tirar, Senhor, toda a frustração, todo o medo, toda a tristeza, toda a angústia, toda a fraqueza na alma, todo abatimento, eu repreendo agora em nome de Jesus, e te peço, meu Pai, faz um milagre, Senhor, primeiro dentro do nosso coração, aviva a Tua obra em nós, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, e que esse povo se levante como um povo, Senhor, que vive a palavra, que prega a palavra, que manifesta o Teu nome em casa, no trabalho, na rua, por onde ele andar. Pai querido, que esse povo seja testemunha viva do Teu poder, e que eles testemunhem também, meu Pai, a glória do Senhor sobre a vida deles, milagres, bênção, livramento, cura, Pai, Senhor, nas nossas vidas, ó Pai. Desperta, Senhor, desperta a alma e a vida dos Teus filhos, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém. Nós vamos ungir você, Senhor, eu declaro a Tua bênção.